Agora a gente vai ver a pergunta da enquete que abre o nosso assunto central no Falando Nisso. Como a gente já adiantou, vamos falar sobre saúde bucal, sobre a estética também bucal. E aí tá a pergunta, né? Se você pudesse mudar algo no seu sorriso, qual procedimento você faria primeiro? Hashtag clareamento, para deixar o dente bem branquinho. Também tem hashtag facetas, é isso? Aparelho. E aparelhos, Isso. exatamente. São os 3 procedimentos. Aparelhos, facetas e clareamento. Pelo nosso WhatsApp, você pode responder. Perfeito, o hashtag aparelho, viu? A gente vai até tirar esse dentário para ficar mais fácil para você responder. Bora participar, já já a gente traz o resultado parcial, porque a gente está curioso em entender como que você também entende o assunto de hoje. E nossa conversa é para falar sobre saúde bucal e procedimentos que podem melhorar também o seu dente, o seu sorriso. Pois é, o nosso convidado de hoje, então, é o diretor da clínica Ortovip em São José dos Campos, que é o Dr. Sorriso, o Dr. Otávio Fonseca. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Ágata, boa tarde, Lucas, boa tarde para você que está nos assistindo, né? E vamos falar, né, como a gente pode melhorar o nosso sorriso, que eu acho que um belo sorriso encanta, né? Com certeza. Olha, para o programa de hoje, a Ortovip quer dar um presente para você que participar conversando com a gente pelo WhatsApp. Vou pedir até para o Luigi fazer uma imagem, por favor, Luigi, dessa cesta tão bonita. Tudo isso pode ser seu. Como que você vai fazer para concorrer? É muito fácil, né, amiga? É isso mesmo. Para você concorrer, é só fazer uma pergunta para o Dr. Otávio sobre saúde bucal, sobre estética facial também, né? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Então manda para a gente pelo WhatsApp, tá bom? 997167989 e aí você tem que colocar hashtag eu quero. Junto com a pergunta, né? Isso, boa, amiga, porque a gente gostei. sabe que você está querendo participar, automaticamente você já participa concorrendo a essa cesta. No final do programa a gente mostra. Bom, porque às vezes você quer fazer a pergunta, mas não quer concorrer no sorteio, né? Então você tem que fazer a pergunta e colocar a hashtag eu quero. Eu quero. E aí a gente faz sorteio ao vivo. Bom, o assunto desse primeiro bloco é clareamento dentário, um procedimento que a gente entende que é mais simples, mas que faz uma diferença no sorriso, não é verdade? Doutor, explica pra gente. Como que o clareamento é capaz de modificar a cor dos dentes? Tem um componente específico? Sim, é como se é o peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio que a gente utiliza como químico para fazer esse clareamento. Tá? Quando a gente faz a utilização desses químicos, pode ser com auxílio de luz ou não, né, dependendo das condições, ele vai fazer um ataque na superfície dentária, melhorando as condições e melhorando o clareamento, ele vai clarear o dente. Aí nós temos que entender o seguinte, clarear não é branquear, tá, Lucas? Então a gente, eu quero ficar com os dentes branquinhos. Então o dente ele vai clarear na escala de dentes, naquela escala que ele está classificado, né? Tem o A1, tem o C, tem o D, assim. Uns dentes ficam mais clarinhos, outros ficam claros, mas ficam mais com tom acinzentados, outros com tom mais laranjados, enfim. Então, clareamento é uma coisa e branqueamento é outra. O que nós fazemos na clínica é o clareamento. Olha, legal, doutor. Bom, a gente sabe então, a gente acabou de aprender que existem alguns métodos para poder fazer o clareamento, né? Inclusive na internet, vocês já viram, gente? Um pessoal aí que publica um negócio que você passa, parece um carvão, passa no dente, né, para tentar deixá-lo branco. A minha pergunta para você que está vendo a gente é o seguinte: quais são os métodos, né, mais seguros e aprovados para fazer um clareamento de verdade, sem problemas de saúde? Bom, é minha opinião que todo método, você que quer clarear os dentes, faça sempre com o auxílio de um profissional. Tá bem? Cuidado com essas promessas de internet. Você pode trazer danos à superfície do dente e também à sua gengiva, tá? Então tem peróxido que se coloca e pode queimar a sua gengiva, você pode trazer um dano estrutural no seu dente. Então cuidado, principalmente com esses cremes que são abrasivos, né? Isso Então, daí é o que vocês fazem na clínica, né, doutor? Sim. Explica pra gente. Ele está fazendo uma avaliação, um dente um pouquinho mais amarelado, que nós vamos fazer, como é feito na clínica. Você pode associar, fazer na clínica e também em casa, ou fazer só na clínica. Então, aí nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma proteção na mucosa, na gengiva, porque nós vamos colocar ali um peróxido que pode, ao em contato com a gengiva, trazer realmente uma lesão ali. Então, é feito com auxílio de luz. Você pode fazer com auxílio de laser ou não, para diminuir a sensibilidade pós-tratamento. E esse é o resultado que a gente obtém. Vai ter uma foto de um antes e depois aí. Ai, que lindo. Que a gente vê pela escala, tá vendo? Você tem uma escala de dente, né? Que é a escala de A3 foi para A1, que foi realmente a melhor condição que nós temos nesse, é o melhor clareamento, que é na escala A. Vai de A3 e vai para A1, que fica aquele dente mais próximo do branquinho que todo mundo quer.
Nossa, olha só a diferença. É o que a gente falou, é um procedimento até um tanto simples, né, em vista de outros, para melhorar a estética mesmo, mas dá uma diferença, né? Muito. Dá um ar, assim, de muita saúde para o sorriso mesmo. Linda demais. Agora a gente volta a falar, então, sobre saúde bucal, lembrando que você pode participar do programa hoje de diversas formas. A primeira é respondendo a pergunta da enquete pelo WhatsApp 997167989 e a pergunta está aí na tela, né? Se você pudesse mudar algo no seu sorriso, qual procedimento você faria assim de imediato? Hashtag clareamento, hashtag aparelho ou hashtag facetas. No próximo bloco, a gente mostra o resultado parcial para você. Aproveite também para tirar a sua dúvida, porque hoje quem participa, vou pedir até para vocês fizerem uma imagem, por favor, desse kit tão bacana, mandando pergunta. Você manda a primeira pergunta, aí depois você encerra com o hashtag eu quero. Você vai estar correndo esse kit de presente da Ortovip, muito completo para você, tá bom? O doutor Otávio Fonseca trouxe para presentear você. Bora para sair? Tem perguntinha para o doutor lá. Ah, perfeito. A gente vai fazer o seguinte, a gente traz depois a dúvida. Volta. Pode ser, não tem problema. Isso. Vamos falar então sobre as facetas. E ela ficou tão famosa, acho que no início, por causa dos jogadores de futebol que deixavam aquele dente bem branquinho. Era tudo torto, de repente fazia assim, ó. O negócio ficava reto e branco, né? Mas vamos entender quais tipos de faceta existem hoje, doutor? Primeiro de tudo. Então, as facetas são dois materiais básicos, cerâmica e resina. Tá? A cerâmica é como se fosse um vidro. Ela tem características físicas muito próximas ao esmalte do dente. Então, é aquela que eu mais indico. A resina é um material que você vai colocando, fazendo por camadas e vai construindo essas facetas. É uma técnica que você faz, teoricamente, numa única consulta e você pode fazer. Qual é a diferença básica entre uma e outra? A cerâmica vai ficar muito próxima àquilo que é o natural do dente e as facetas em resinas, elas têm uma boa estética, mas com o tempo elas sofrem alterações, ou seja, elas precisam de manutenção. Elas são um pouco mais baratas, ou seja, o custo para investimento nas facetas de resinas é um pouco menor, só que você tem manutenção. As de cerâmicas, o custo é um pouco maior, mas vocês não têm manutenção. É como se você tivesse o dente reconstruído com um produto que é muito parecido com o esmalte. Doutor, tem a faceta, eu acho que tem tipos, né? A gente podia até explicar melhor esses tipos e depois até comentar quais que vocês usam na Ortovip. Mas quais são os tipos de faceta? Então, basicamente, você tem as facetas em resina e em cerâmica. Entendeu? Eu sempre aconselho, dificilmente a gente faz em resina, né? Porque a gente tenta fazer o paciente entender, porque você vai ter que fazer um preparo, vai ter que preparar esse dente, vai ter que fazer uma manutenção que acontece com as resinas, isso traz sempre uma consequência, que pode ser ruim ou não, dependendo das condições. E a gente sempre indica as facetas em cerâmica. Bom, e na Ortovip, hein? Como será que eles trabalham? Inclusive, a gente tem umas imagens para explicar melhor, para você entender como é feito o passo a passo. Exatamente, né? Tem um vídeo esquemático, esse é um caso clínico, você observa que a cor do dente, a forma, né? Você tem alteração de cor, você tem alteração de forma, então o paciente nos procura. Então, para que serve a faceta? Para consertar pequenos defeitos, pequenas fraturas, a cor dos dentes anteriores, principalmente quando você faz o tratamento de canal, essa cor do dente modifica, ele fica mais amarelado conforme a foto anterior. Então, nós fazemos as facetas para você fazer o quê? A correção desses defeitos, seja ele por pequenos tamanho, etc. E o caso clínico que você vê, né? Então você vê que houve uma correção e fica muito natural, né? Que é o que a gente busca, a beleza e a estética com naturalidade. Perfeito, doutor. A manutenção, acho que é legal a gente comentar isso também, né? Porque eu sei que você coloca, tem que ter algum cuidado especial, precisa ir à clínica de tempos em tempos. A visita ao cirurgião dentista ela é obrigatória, do meu ponto de vista, a cada 6 meses. Mas não há uma manutenção específica para as facetas em cerâmica. Para as facetas em resina, sim, elas podem mudar de cor, elas podem ter uma condição de infiltração. Aí você precisa, obviamente, nessa visita periódica, com o profissional cirurgião dentista, verificar se houve alguma necessidade de manutenção ou não nas facetas em resina. Ô, doutor, tem muitas pessoas que às vezes, assim, têm um pouco de preguiça, talvez não querem esperar aquele processo de deixar os dentes todos alinhados, todos certinhos. E aí acabam colocando a faceta, mas tem aquele problema de desgastar muito o dente, né? Até que ponto isso é aconselhável? Até que ponto a gente tem que atender a um pedido daquele paciente?
Porque tem toda a questão da saúde, né? Essa é a Águida, dentes. filha do dentista, né? Ela deu uma explanação perfeita. Ela estudou direitinho esse capítulo. Ouviu o papai certinho? Perfeito, Águida. O que acontece? Você tem correções que você consegue fazer quando os dentes estão mal posicionados, girovertidos, etc. Qual é o senão? O senão é que, dependendo da condição que esse dente esteja, você tem que fazer um desgaste muito grande, né? E eu sou da opinião que a gente deve se tratar, é óbvio que sim, mas sem agredir, ou agredir o mínimo necessário à condição biológica do dente. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Quando há uma giroversão, os dentes estão muito tortos, eu sempre aconselho um tratamento ortodôntico facetas, ou seja, faz um tratamento de alinhamento, pelo menos, e depois você faz as facetas para corrigir aquilo que você quer corrigir, seja a cor, seja alguma fratura, seja o tamanho, etc. Perfeito, doutor. Muita perguntinha chegando aqui, a produção já vai preparar para a gente. No próximo bloco a gente entra com as suas dúvidas. Lembrando, quem mandar pergunta e também no final escrever hashtag eu quero, vai concorrer esse kit tão bacana do Ortovip. Bora voltar para o nosso assunto de hoje, que tem o Dr. Otávio Fonseca do Ortovip como convidado, e a gente está perguntando para você, pela nossa enquete, a seguinte pergunta, e a gente já vê também o resultado parcial. Se você pudesse mudar algo em seu sorriso, qual procedimento faria? A gente escolheu 3, né? Hashtag clareamento, hashtag aparelho, hashtag facetas. Bora ver então a sua participação? A maioria dizendo clareamento, em segundo facetas e por fim o aparelho. Mas o clareamento é bem popular mesmo, todo mundo quer fazer, né? Eu acho que é porque também é mais prático, né? Você já vê o resultado. Verdade. E a gente gosta de ver o resultado para ontem, né? Tipo, antes e depois na hora. Verdade. Então, o clareamento, acho que cumpre bem essa missão. Seguinte, só para te lembrar que você pode participar também com a gente, mandando a sua dúvida, a sua pergunta sobre saúde bucal, porque tem esse kit lindo aqui, presente da Ortovip para você. Então, se você fizer a pergunta e colocar depois da pergunta hashtag eu quero, automaticamente você já concorre a esse kit e no final do programa, então no próximo bloco, a gente faz o sorteio, tá bom? Perfeito, bora voltar para o nosso assunto, mandando então sua participação e perguntinha a gente traz aqui. Doutor Otávio, eu sei que a gente está falando um pouquinho sobre essa questão de clareamento, né, estética facial, a estética dos dentes, mas vamos pensar nos implantes, que também faz uma transformação e a gente sempre acompanha aqui no Quero Meu Sorriso de Volta. Quando que é indicado, quando é necessário a pessoa fazer um implante dentário? Bom, Lucas, basicamente a sua resposta é quando você perde um ou mais dentes e quer fazer uma prótese fixa. Então você faz os implantes para reabilitar a ausência de um ou mais dentes. Perfeito. Então ele é necessário nessa situação de, às vezes a pessoa só tem um que está faltando, né, amiga? Isso, aí no caso. Agora, por exemplo, doutor, quando é necessário fazer o implante ou até mesmo por quanto tempo esse paciente pode ficar sem a arcada ou apenas com alguns dentes? E essa falta de dentes não faz mal, ou seja, ficar muito tempo sem os dentes adequados, seja o normal, seja com os implantes, pode prejudicar muito a saúde, a qualidade de vida? Sim, é que nós temos que entender que a nossa boca, ela trabalha em equilíbrio. Então, se você perde dentes do lado direito, esquerdo, você pode perder durante o ato de mastigação, você pode perder esse equilíbrio, e esse equilíbrio pode trazer danos. Outra consequência é que o nosso osso, chamado osso alveolar, é um osso altamente especializado. Ele só existe para manter os dentes. Quando nós perdemos os dentes, o que acontece? O nosso organismo, o nosso corpo, ele vai removendo gradualmente esse osso em altura e espessura. Quanto mais tempo você esperar, pior é a situação de planejamento para se repor o implante. Perfeito. Até antes de chamar como é feito o implante, tem uma pergunta que chegou que tem tudo a ver com o que o doutor acabou de falar. Acho que é bacana a gente até colocar para dar um gancho legal para a gente, viu? Na tela, por favor, a Ana quer saber se pode fazer implante dentário quem não tem osso. Bom, eu acredito que você tenha falado assim, né? Se você perder uma boa quantidade de osso, se é possível fazer o implante. Depende da condição clínica. Eu faço implante há quase 30 anos. Eu nunca deixei de colocar um implante quando o paciente quer colocar. Nós vamos fazer um planejamento para enxerto, nós vamos fazer um planejamento de reabilitação,
que possa contemplar esse paciente que quer colocar o implante para reabilitar a ausência de dentes. Então, não é a falta de osso, ou melhor, um osso com menos altura e espessura que vai trazer uma condição de não se fazer uma reabilitação com prótese fixa sobre implantes. Legal. Doutor, mais uma pergunta. Agora falando sobre as condições da odontologia no Brasil, uma pergunta muito interessante da Tati. Ela escreveu o seguinte: é verdade que o Brasil é o país que tem a melhor odontologia do mundo? Ah, bacana a pergunta. Tati, no Brasil nós somos os melhores, eu acredito, né? Não que somos os melhores, né? Acho muita arrogância da nossa parte, mas com certeza nós fazemos, os técnicos, o profissional cirurgião dentista, ele sim, ele faz parte de um grupo seleto de excelentes profissionais que o mundo tem. A nossa condição de mecânica, ou seja, de produtos não, de aparelhos, fica um pouco aquém de outros países mais desenvolvidos, porque nós temos muita dificuldade em ter determinados tipos de aparelho no Brasil, que pode ajudar muito no tratamento do paciente e também com altos custos devido aos nossos impostos. Perfeito, doutor. Vamos explicar agora, então, como na Ortovip vocês têm um protocolo aí para fazer o implante? Pode ser? Claro. Tem uma arte até também, na verdade, um vídeo para o doutor explicando e a gente vai entender, então, visualmente. Vamos lá. Essa é uma paciente que chegou no consultório, é uma paciente do Quero Meu Sorriso de Volta, ela tem uma condição de saúde bucal bastante precária, não tinha condições de manter os dentes, foram removidos os dentes, feito o aplanamento ósseo e colocados os implantes. Após a colocação dos implantes, nós fazemos a colocação da prótese sobre esses implantes para fazer a reabilitação completa do paciente. Sendo assim, você vai ter o quê? Todos os dentes reabilitados, que ela perdeu todos os dentes, para você fazer a reabilitação completa desse paciente. E já vamos ver o caso final dela, né? Que é um caso muito interessante, ficou muito, na minha opinião, ficou muito bonito, né? Meu Deus, é outra pessoa, né? Gente, é chocante. Que sorriso lindo, bem largo, né, doutor? Sim. Ficou assim, dá pra ver até os últimos dentes. O nariz também mudou. Vocês sentem que muda todo Sim. o rosto, Muda. gente? É porque você dá suporte, né? Se você dá suporte, lindo. você consegue melhorar toda a estética facial, né? Eu diria para alguns pacientes que a gente ganha uma cirurgia plástica É de verdade. 10 anos, viu? É outra pessoa. Realmente Incrível. uma outra pessoa deve ter Olha. ficado muito contente, né? Muito Olha o feliz sorriso dela, com esse amiga. resultado. Agora, vamos ver se a gente consegue ajudar uma pessoa. Um colega que mandou a pergunta, não se identificou e não tem problema, tá bom? Pode mandar a pergunta sim, que a gente faz aqui pro Dr. Otávio. Na tela, então, ele escreve o seguinte: fiz 2 próteses flexíveis, inferior e superior, numa clínica super famosa, cara. Porém, a inferior não adaptou de jeito nenhum. A Ortovip consegue recuperar de alguma forma? Ou seria perdido aquele serviço? E o investimento também, né? A prótese ela é feita sob medida. E quando você faz uma prótese, se ele fez uma prótese flexível, o material você não consegue reembasar ou fazer qualquer alteração naquela prótese final que foi entregue. A minha dica é o seguinte: a prótese inferior removível é de difícil adaptação. O que nós podemos tentar, obviamente observando a condição clínica do paciente, é fazer um protocolo, uma prótese fixa inferior, e ele mantém a prótese removível superior. Essa é a minha dica para o paciente, e caso ele queira marcar uma consulta para a gente avaliar clinicamente, estarei à sua disposição. Perfeito, doutor, excelente. Tem mais perguntinhas chegando, a gente traz antes do Douglas Cruz, entrar direto da Band Vale FM. Na tela, por favor, a próxima pergunta e participação da Solange. Gostaria de saber se o clareamento pode ser feito em dentes com implantes. Nossa, Olha, fico curioso diferente. agora, hein? É diferente, eu não entendi muito bem a pergunta. A pessoa que fez o implante, Pode fazer por o alguma clareamento. forma, não sei porquê, o dente escureceu, amarelou. Ela quer saber se pode fazer um clareamento ou se não, o que tem que ser feito para o dente ficar bonitinho, aquele dente de implante. Então, sobre o implante, nós colocamos uma prótese. Não há possibilidade da prótese, depois de pronta, você fazer o clareamento de uma prótese. Você pode trocar a prótese no laboratório e fazer uma prótese mais clara. Agora, com relação aos dentes que estão vizinhos, não sei muito bem a pergunta, mas se você tem dentes vizinhos e são dentes naturais e tem um implante ali, você vai clarear os dentes naturais. O implante, você vai fazer uma prótese mais clara para resolver essa questão. Agora a gente volta a falar sobre saúde bucal com o Quero Meu Sorriso de Volta. É claro que a gente já anunciou aqui algumas fases. Vamos saber com o doutor Otávio? Como que tá o Quero Meu Sorriso de Volta, doutor? A gente mostrou, inclusive, alguns nomes e tudo mais, né? A gente já selecionou 5 pessoas, né?
gente está na fase de inscrição ainda, então é importante que as pessoas se inscrevam, porque nós já vamos finalizar as inscrições, acredito que esse mês de junho, tá? Então a gente vai trabalhar para isso, aproveite a oportunidade, porque já estamos encerrando a partir de junho, acredito que a gente já deva finalizar essa fase de inscrição, fazer a seleção e ir para a reabilitação da pessoa escolhida. Perfeito. Tem um depoimento agora até para a gente ver como realmente esse programa, gente, ele transforma a vida da pessoa. Vamos assistir. Meu nome é Fabiola Cristina, eu tenho 27 anos, eu fiz a cirurgia, no outro dia eu já provei os dentes, fiz o ajuste final, e no terceiro dia eu já estava com tudo pronto. Eu tinha muito medo, mas depois que eu conheci eles e vim e fiz, agora eu vejo o quanto que o que eu tinha medo passou, sumiu. Então, quem precisa pode procurar e confiar que vai ficar de sorriso novo e vai amar pro resto da vida. Ai, que lindo, né? Tem uma foto até para a gente ver como que era o sorriso da Fabiola e como que ele ficou após também do Quero Meu Sorriso de Volta. Na tela, por favor, Leone, para a gente ver. Porque, doutor, realmente muda muito, né, a vida da pessoa. Ah, muda, né, Lucas? Eu acho que o sorriso é o espelho da alma, né? Já ouvi essa frase dita por alguém aí. E realmente, né? E as pessoas que têm algum problema de sorriso, elas não têm essa alegria, ficam sempre acanhadas, enfim. Eu acho que o sorriso realmente muda muita coisa na vida de uma pessoa. Ótimo, olha que diferença mesmo, né? Dá pra gente mostrar mais participações? Como que a gente está de tempo aí, diretor? Fala pra mim. Porque daí a gente coloca o depoimento da Carla, enfim, do Cabral, de todo mundo que participou. Tem tempo ou não? Então vamos lá, na tela, por favor. Boa tarde, meu nome é Leandro Cabral. Gostaria de saber como faço para retirar linhas de expressão do rosto. Oh, Cabral. Então, são várias técnicas que você pode utilizar, né? A gente tem uma sequência básica, mas com a individualização, né? Com a avaliação clínica. Você pode fazer ultrassom microfocado para iniciar, depois fazer microagulhamento para melhorar a pele, fazer os bioestimuladores, pode fazer a técnica do fio a fio, a toxina botulínica, dependendo da região, é muito bacana, né? Principalmente na região frontal de testa, aqui. Eu acho que tem várias técnicas, você precisa ver exatamente o que você quer e para a gente verificar qual é a indicação para você de um protocolo para melhorar a estética facial. Perfeito. Para você que quiser fazer sua inscrição para o Quero Meu Sorriso de Volta, a Marcela está deixando o GC aqui para vocês, porque nele tem o WhatsApp da Ortovip, 988424296. Manda mensagem para eles, eu quero participar, e eles vão conversando com vocês, tá bom? Qualquer pergunta que vocês mandarem a gente não responder, pode usar esse WhatsApp, que eles mandam informação para você também. Rapidinho, uma pergunta de clareamento dos dentes, se realmente ele deixa o dente mais sensível ou não. Obrigado, Patrícia. Patrícia, o clareamento pode provocar uma sensibilidade imediata, dependendo da condição do dente, enfim. É sempre importante, na minha opinião, fazer o clareamento na clínica primeiro, porque a gente protege a gengiva, a raiz do dente, que pode aumentar muito a sensibilidade se não for protegido. E depois, caso há indicação, você pode continuar com o clareamento feito com as placas que nós damos para o paciente com o produto. Cada produto tem uma concentração, é individualizado por paciente. Se você fizer dentro de um critério, com um bom protocolo, pode ter uma sensibilidade sim imediata, mas é totalmente suportável e não vai ter problema nenhum. Essa sensibilidade passa com 1 ou 2 dias e você segue a vida com seus dentes claros e sem sensibilidade. Perfeito. Vamos mostrar agora quem foi o ganhador desse kit aqui da Ortovip. Na tela, você que participou e colocou o hashtag Eu Quero. Quem foi o sortudo ou a sortuda? Vamos conhecê-lo agora, gente. Tô curioso. Ah, Patrícia, meu Deus, ela acabou de fazer a pergunta. Nossa, que legal. Tá sortudo, hein, Patrícia? Ah, mesmo, que foram mais 60 perguntas, imagina. Uau. Parabéns, viu? E agora o sorteio da Joelma, rapidinho pra gente, pode sortear, hashtag Joelma pro show que vai ter sábado agora. Dou-lhe uma, aê, Gabriela Garcia, parabéns, viu? Doutor, muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, é sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal, sobre estética facial. Desejo a todos um excelente feriado, saúde e paz. Amanhã tem mais um programa com um assunto diferente para você. Pois é, a gente vai conversar com o Dr. Marcos Massal da Polipet e você pode participar mandando a sua perguntinha. Fiquem com Deus, uma boa tarde para você, viu? Um beijo, bom fim de semana!